Nesse encontro eu quero tirar uma dúvida muito legal que eu recebi ontem e que vale a pena abordar essa temática, vale a pena a gente conversar um pouco a respeito desse assunto sob a ótica umbandista. Que me perguntaram se a Umbanda, se na Umbanda seria comum a comunicação com os parentes desencarnados, como que isso ocorre, a importância disso para a religião da Umbanda. Portanto, é um assunto muito legal que eu nunca falo em nome da Umbanda, sempre vou falar em nome da nossa casa, né, a ótica da nossa casa como umbandista. Né? Não queremos impor uma verdade, não queremos ter verdades absolutas a respeito de nenhum assunto. Aqui a gente dá apenas a nossa visão com base na experiência. Né? E já falo aqui para a nossa comunidade de santo, para nossos filhos, que existe sim a possibilidade, em alguns casos, a necessidade de um processo de utilização do intercâmbio mediúnico para que haja uma comunicação com algum ente, com algum parente que porventura tenha se desencarnado. Entretanto, isso não é rotina no terreiro. Isso não é uma ferramenta comumente utilizada como processo de transformação, como processo de crescimento espiritual daqueles que fazem parte da comunidade de santo. E aqui vou dar algumas justificativas para isso. Né? Os nossos parentes, por mais amor que eles vibrem, por mais amor que nós sintamos por eles, né? Os nossos parentes carregam ao desencarnar. Né? Existe uma teoria que afirma que durante 72 horas o nosso corpo elétrico ainda está vibrando, o nosso corpo etérico, por assim dizer, né? Aquela vibraçãozinha que a gente sente logo acima dos chakras. E assim que esse corpo se desintegra, né? Nós ainda estamos vibrando em corpo astral, um corpo extremamente denso do ponto de vista energético, carregado de sentimentos, carregado das emoções, ainda vividas na última encarnação. E o que condiciona o espírito a liberar a esgotar essas vibrações astrais, para que possa se elevar e assim restituir os projetos kármicos, é literalmente a consciência. A consciência é um processo chave, o qual vai se liberando dos cascões emocionais, dos apegos, dos maus sentimentos, dos vícios que aquela pessoa manifestava quando encarnada. E nesse sentido, o tempo acaba entrando numa escala completamente diferente da nossa, né? Porque o corpo mais denso, o corpo mais carregado de energia, o corpo mais carregado de possibilidades do ponto de vista energético é o corpo físico, né? O corpo encarnado, dotado de tanta energia quanto a gente tem. Segundo a ciência, só para vocês terem uma noção, em energia, cada corpo humano armazena até 250 bombas nucleares em energia. É muita coisa para condensar essa matéria que está aqui falando para vocês. No meu caso, umas 280, porque minha barriga está um pouco maior do que eu queria. Né? 280, 290 bombas nucleares aqui. Tem com bastante energia armazenada. E, portanto, nesse sentido, um corpo ao desencarnar, ele vai ser encaminhado para onde a sua consciência se conectou. Né? E aqui, né, a gente não vai falar, não é o foco do nosso assunto, mas uma consciência ao desencarnar pelo suicídio, muito provavelmente vai se conectar a consciências suicidas. Os homicidas vão se conectar às consciências, enfim. Ao desencarnar, você se conecta a um grupo, ou uma frequência, a um magnetismo astral afim com o seu processo consciencial. E, em suma,
a gente nunca conhece os desígnios de cada um de nós, né? A pessoa pode vibrar amor a vida inteira, mas guardou o apego ao material, à vida material, ao longo de toda a sua encarnação e acaba... Portanto, ao desencarnar, existe um processo de esgotamento. As escolas, inclusive, umbandistas afirmam que quem faz esse processo de esgotamento humano, né, esse processo de esgotamento grosseiro, quem coordena esse processo espiritualmente, na doutrinação, na sabedoria, no encaminhamento dessas almas, são inclusive os Exus guardiões. Os Exus, as pombogiras, Exus mirim, enfim. Depende da escola, né? Portanto, nesse sentido, a escala de tempo é muito diferente. Então a pessoa pode morrer hoje e passar 10 anos para ter que liberar determinada carga emocional. A pessoa morre hoje e pode passar o resto da sua vida aqui e ela lá presa naquele ambiente consciencial. A pessoa pode desencarnar e ficar 10, 15 dias em um processo de remissão astral, que é como se a gente fizesse a análise consciencial da vida, né? Os católicos chamam isso até do processo de purgatório, que por um umbandista isso não existe, né? A gente simplesmente reobserva o filme da nossa vida e continua a nossa jornada, né? E algumas pessoas passam por pouco tempo fazendo isso. E para os encarnados que ficam na Terra, né? Os encarnados que procuram consolo, os encarnados que tinham um respeito, né? Um carinho, uma admiração por uma pessoa a tal maneira que cria-se um vínculo de dependência de caminhos, né? O filho pela mãe, ou a mãe pelo filho, ou alguma coisa nesse sentido. Então, aquele encarnado ao caminhar era como se ele tivesse uma conexão tão forte que houvesse uma interdependência nesse processo. E aí, aquele que desencarnou está lá vibrando, se limpando, já não está, abre aspas, nem aí, ou está profundamente conectado a esse mundo, né? E nesse sentido, quando há a possibilidade, e principalmente quando nessas relações de interdependência intrínseca entre essas almas acontece, é necessário que espiritualmente haja processos de desvinculamento um pouco mais intensos do ponto de vista de descarga energética. E aí, terreiros de Umbanda, com médiuns dotados dessa habilidade mediúnica, né, que é incorporações extra-guias, extra-mentores, conseguem, através do trabalho realizado pelo guia que está ali manifestado, buscar aquela consciência ou buscar partes daquela consciência que está desencarnada, manifestar no terreiro, e aquele ente querido que está ali encarnado tem um contato energético de lembrança daquela pessoa, e ali, por um processo que pode ser o perdão, pode ser uma despedida, pode ser um simples tá tudo bem do lado de cá, né? Existe uma descarga, uma liberação emocional tão intensa, tão profunda, que passa a ser curativa tanto para o desencarnado no seu processo consciencial lá no mundo dos espíritos, quanto para o desencarnado aqui na Terra, no mundo da carne. E ambos se beneficiam deste processo. Aquele que está desencarnado continua vivendo lá do outro mundo, se ele estiver no umbral, ele vai continuar no umbral, se ele estiver já iluminado, ele vai continuar iluminado, e aquele desencarnado que, em tese, estaria preso àquele sentimento, àquela emoção, aquele vínculo, passa profundamente por um processo de liberação da sua... Não é uma liberação física, né? Mas é uma liberação aqui, da mente, da consciência, das possibilidades de vida que tem para a continuidade, né, do caminho natural de todo mundo.
Agora você imagina no terreiro de Umbanda, que tem uma finalidade de desenvolvimento mediúnico extremamente específico, se isso fosse prática comum. Do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista da missão da Umbanda, do ponto de vista das características da Umbanda, isso seria um pandemônio, né? Um desgaste mediúnico para o médium enorme, podendo inclusive, se isso é feito costumeiramente, colocar ele em contato com doenças mentais, colocar ele em contato com doenças físicas, colocar ele em contato com determinados desequilíbrios que esse médium passa a desconhecer as assinaturas energéticas dos seus mentores e começa a ter um afloramento dessa necessidade ainda maior, né? Portanto, nós não podemos afirmar que, embora esse tipo de trabalho aconteça eventualmente nos terreiros, nós não podemos afirmar de que na Umbanda, caracteristicamente, isso possa ser considerada uma prática benéfica, né? É uma prática que vai acontecer em casos extremos, em casos de profunda necessidade e uma necessidade que não cabe a nós julgar. Aí você pode me perguntar, uai, Alex, então você está dizendo que quem faz essa comunicação, porque no católico, o catolicismo tem culto aos mortos, né? Tem culto aos antepassados, tem culto aos entes que se foram. O espiritismo faz muitos trabalhos direcionados para com essa finalidade. Você está querendo dizer que eles são errados, que eles fazem mal para aqueles que participam, né, desse tipo de trabalho? Não. Não. Os médiuns ou os adeptos daquela determinada religião que tem um direcionamento específico para esse tipo de culto passam por um processo de preparação específico para aquilo. Eles têm habilidades mediúnicas, né, ou faculdades, melhor dizendo, mediúnicas, que são facilitadoras para aquele processo aonde existe um vínculo e um descolamento com esses desencarnados, de maneira que o médium não sofra desgastes mediúnicos, né? Eu não tenho certeza desse dado, mas se eu não me engano, muito centro espírita, o médium só passa a exercer a sua faculdade mediúnica algo em torno de 2, 3 ou 4 anos de formação. Tamanho é esse preparo. A exemplo, né, nessa questão de ente encarnado, a exemplo da própria psicografia, em que o desencarnado vem com o auxílio do mentor daquele médium. Vamos dar o exemplo do Chico Xavier, né? Chico Xavier tem os mentores dele que buscam aquelas consciências, permitem que elas vibrem sobre o Chico Xavier, para que ele inclusive transmita a mensagem com a letra do desencarnado, né? E aquilo é um processo libertador para a família, libertador para o desencarnado e o Chico Xavier, obviamente, obedecendo inúmeras técnicas de preparação, técnicas de cuidado durante o processo e durante e pós aquele processo principalmente, jamais sofreu desgastes físicos fora do seu processo natural diante disso, né? Para um umbandista, como isso não é uma prática, nós não temos uma preparação para essa finalidade, não é característico do nosso trabalho, como religião do nosso entendimento, né? A gente vê isso como uma prática curativa, possível, mas fora da rotina. Alex, e quando o desencarnado fica lá, abre aspas, obsediando o encarnado? Nesse sentido, obedece-se à mesma métrica, obedece à mesma necessidade, né? Muita gente que chama a religião de Umbanda de uma religião de combate, que é um termo completamente errado, na nossa opinião, acredita que toda vez que um guia baixa é para sair metendo a espada, metendo machado, e arrancando e tirando tudo Não é assim, né? A energia, como é que é aquele princípio energético que serve no mundo espiritual? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.
O guia, quando mexe, o guia, quando interage com os campos energéticos e espirituais das pessoas, eles não simplesmente tiram energias ou colocam energias. Eles manipulam energias, tudo de maneira cíclica. Retira-se de um lugar para colocar no outro, para que haja um equilíbrio, um balanço energético. Quem fez aula de química sabe disso. Um balanço energético. E os guias vão entender que os excessos ou que as faltas serão equilibradas através de profundas manipulações que a gente pouco conhece. E nesses casos, onde o espírito do parente, que pode acontecer, e é até muito comum, né, o espírito que odeia o outro, que está vinculado às questões materiais, né, nesse sentido, interage-se com aquele campo, descola aquele campo, de maneira que o desencarnado seja definitivamente levado à sua zona consciencial afim, para que haja esse processo de remissão, para que haja esse processo de revisão, consequente um processo de crescimento dessa alma, né? Existe uma ideia que diz que no plano que nós estamos, né, qualquer espírito que não tenha uma missão específica transgride as leis naturais das influências. Por isso que esses ditos parentes acabam tomando uma conotação de obsessor, né? E por isso que um verdadeiro guia espiritual, seja ele de que religião for, tem hora, tem local e tem finalidade específica ao descer para a Terra, porque senão tudo vira bagunça, literalmente. Tá certo? Então fica aqui essa explicação a respeito desse tema que é importante a gente abordar. Infelizmente eu só falo em nome da nossa casa no sentido de que não sei, né, como outras pensam para poder afirmar categoricamente, mas acredito que já pode ajudar a nossa comunidade de santo a entender um pouco mais sobre esse tema.